todos são filhos de Deus. Então, o fato de eu ter nascido, eu sou filho de Deus, a Bíblia não nos diz isso. Se fosse algo automático, né? Se já fosse algo que é intrínseco, nasci, sou filho de Deus. Então, por que a Bíblia diria: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí você diz: mas eu creio em Jesus. Mas os demônios também creem, a Bíblia fala. Vai lá, dá um Google aí, meu irmão. Os demônios creem, mas não obedecem. Os demônios vão para o céu? Claro que não. O fato de eu aceitar que Cristo é o Filho de Deus, isso não é a garantia de que eu nasci de novo. Olha, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem uma versão que Deus diz, né, que deu-lhes o direito, e é direito mesmo, porque eu vou entrar na segunda parte, fala sobre adoção. Nós não tínhamos direito. O filho adotivo não é o filho legítimo, ele vai ser legitimado, mas ele não é legítimo. Ele não, para ser filho, por exemplo, olha como é a filiação, meu irmão. Uma pessoa nasceu, né? O pai não quis assumir, mas é feito o quê? Teste de DNA. Se for comprovado, né, pelo DNA que ele é filho dele, independente dele aceitar ou não, ele é filho e ele tem direito. Olha que coisa. Só que a Bíblia diz que Deus só tinha um filho e que nós fomos adotados, legitimados, ganhamos o direito, não tínhamos o direito. Então, meu irmão, a gente erra por não conhecer as Escrituras, porque você quer ficar na nuvem, você quer acreditar no que a sua mente diz, no que as pessoas dizem, mas o que a Bíblia diz é o que vai vigorar, porque o testamento, porque a Constituição só é válido, só é respaldado aquilo que está na Constituição, aquilo que é constitucional. A Bíblia fala muito sobre termos jurídicos, porque afinal de contas é isso mesmo, princípios, legalidade. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, porque todos os que são guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Você conhece o Espírito de Deus? Você conhece o Espírito Santo? Então, e aí ele diz aqui, ó: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para continuar no pecado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se você for um homem carnal, se você não viver segundo a palavra de Deus, você será escravo do pecado. E aí ele vai dizer: não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna. Não que somos, fomos tornados. Recebemos o direito de sermos filhos de Deus através da adoção, porque a Bíblia é enfática em dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, único, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus só tinha um Filho, mas por meio de Cristo e agora pelo Espírito Santo que nos foi dado, recebemos o direito, recebemos a adoção, fazemos parte da família de Deus. Todo aquele que não nasceu da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas na vontade de Deus. Então, se você não conhece o Espírito da verdade, você será seduzido por qualquer coisa que te diz. É interessante a função, o ministério do Espírito, porque a Bíblia chega a dizer que ele é o penhor, ele é a garantia daqueles que herdarão a vida eterna. Quando a gente fala sobre penhorar, então você vai lá no banco, e aí você tem joias, mas as joias, embora sejam ali, né, comparadas, vamos equiparadas a um valor, né? Ela tem valor, mas ela não é um dinheiro. Então o que você faz? Você vai lá no banco, você quer um dinheiro, e aí você vai deixar penhoradas suas
joias. Se você não pagar o banco, as suas joias serão a garantia do pagamento. É como a hipoteca, né? Que a própria casa, ela é a garantia de que você pagará. Se você não paga, você perde a sua casa. Então, olha só, a função do Espírito. Ele é o penhor. Isso é tão sério que Deus mandou o Espírito como garantia de que Jesus voltará para levar a sua igreja. Quem não tem o Espírito, isso está lá em Efésios 1,14, vai lá, meu irmão. Efésios 1,14, vê lá. O Espírito é o penhor, ele é a garantia. Quem não tem o Espírito não é de Deus. Mas eu sou de Deus. Se você não tiver o Espírito, meu irmão, você não é de Deus. Romanos 8:9.